Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos no ar com o programa Espírita Amor e Caridade, estudando o Evangelho de Jesus na sua essência, na pureza da linguagem pela qual Jesus nos trouxe para tocar os nossos corações. E sobre a ótica da doutrina espírita, significando a ótica da imortalidade da alma, da reencarnação. Então, mais uma vez aqui estamos hoje com a nossa querida Marilza. Sentirão falta da nossa irmã Maria Antônia, que ela se encontra um pouco resfriada, não é? Mas estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Então, convidando a todos, aqueles que nos assistem em suas casas, para também nos acompanhar na nossa leitura inicial desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E hoje nós temos a mensagem número 200. Olha só, a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde, você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Irmãos, irmãs, a morte não existe. É a nossa mensagem inicial do programa de hoje para a nossa reflexão. E agora convido a todos a nos acompanhar na nossa prece, evocando, como sempre, a presença meiga do Rabi da Galileia, Jesus. Em sua promessa imorredoura no seu Evangelho, ele nos disse que onde estivessem reunidos, o número que fosse, em nome dele, ele aí estaria. E estar reunidos em nome dele é estar reunido em nome do bem. E aqui, mais uma vez, nos encontramos pedindo a sua inspiração, a sua luz, para o entendimento que vamos buscar através do estudo do Evangelho libertador que ele nos legou e nos legou a toda a humanidade. Assim, mais uma vez, contando com a assistência meiga, amiga de Jesus, dos amigos espirituais, vamos dar iniciado o nosso encontro de hoje. E que a paz do Cristo, que a harmonia, a serenidade, que ele nos inspira e nos traz, seja expandida também a todos os lares que nos acompanham no dia de hoje. Assim, com a permissão dele e de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então,
amados irmãos, irmãs, vamos fazer a nossa leitura dando seguimento, né, Marilza? Sim. Ao nosso estudo do Evangelho e os comentários. Nós já, no programa anterior, nós já comentamos que essa passagem é muito atual. E Jesus, já há mais de 2000 anos, alertou-nos quanto a este momento que estamos atravessando. E se encontra não só no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, no sermão profético, essa advertência. Chegaríamos a esse momento. O título do nosso capítulo aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, nós vamos ler só o que se encontra em Marcos, para darmos início aos nossos comentários. E, em seguida, também vou fazer uma citação que se encontra no Evangelho de João. Bom, muito bem. Vamos ler o que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai aqui está o Cristo, ou ele acolá, não lhe deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. É importante que essa advertência é de Jesus. E hoje nós podemos observar que estamos vivenciando estes dias, profetizados por Jesus. Que essa passagem e outras se encontram no denominado sermão profético. E aqui nós trouxemos alguns comentários, Marilza, que é muito importante para a gente trazer para os nossos dias. Bom, primeiramente ele diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Juarez, Jesus, conhecedor da alma humana, como só ele conhece, ele sabia que o nome dele seria difundido em todos os cantos da terra. E conhece também que muitos se prevaleceriam para aquisições em benefício próprio de falar em nome dele. Mas ele não deu autoridade a ninguém para usar o nome dele. Ele simplesmente deixou 2 ensinamentos, 2 leis, que se observarmos, as 2 leis que ele deixou está contido em uma só. Ama a Deus sobre todas as coisas conforme o teu entendimento e ama ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e todos os profetas que existiam antes de Jesus e à época dele. Tanto que os apóstolos confundiram Jesus com um dos antigos profetas, não é? Tal o carisma dele, tal a determinação. E ele sabia que, com o passar do tempo, os homens, as pessoas, voltadas para o seu dia a dia, para os seus afazeres, não guardariam a sua mensagem, muito
Por isso que ele diz que até os discípulos deles poderiam esquecer a sua mensagem de amor. E por isso, hoje, nós sabemos que muito se fala em nome de Jesus. Muitos falam, muitos usam o nome de Jesus, mas não praticam os seus ensinamentos. Por isso ele nos alerta sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E nós temos aqui um comentário justamente sobre isso. Porque virão muitos em meu nome, olha aí, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Na realidade, em nossa marcha evolutiva, a humanidade se defrontará com numerosos problemas espirituais. Aparecem, então, os pretensos salvadores, que com teorias absurdas, essa é a ótica, é a visão da doutrina espírita nos dias de hoje, posto que engenhosas desviam o povo do reto caminho traçado por Jesus em seu evangelho. Por isso, Juarez, é importante nós falarmos da mensagem evangélica. A doutrina espírita, ela veio com uma proposta de resgatar o ensinamento de Jesus que foi perdido ao longo desses 2000 tantos anos, não é? Allan Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos, e logo depois o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a orientação dos dirigentes espirituais desse movimento de resgate da humanidade, ele nos ensina que é necessário se apegar aos ensinamentos morais de Jesus e nada mais além, porque o que Jesus deixa como lição de vida foi a prática dele. Jesus não falou, ele exemplificou. E é isso que a doutrina espírita vem resgatar. Há um único Deus, não é? Não existe Deus daqui, de acolá, dessa doutrina, desse templo religioso. Deus é único, que criou o universo. Ele está em qualquer lugar que estejamos, Deus está presente. Por isso, não temos templos sagrados. O templo sagrado de Deus somos nós mesmos, que temos que exemplificar Jesus em qualquer lugar, não usarmos de máscaras. A doutrina espírita vem, então, dizer que Deus não pune, Deus não tem seres privilegiados, todos fomos criados por Ele e Ele nos ama igualmente, independente do estágio evolutivo em que nos encontramos. E também que a vida, uma vez criada por Deus, é eterna. Nós não vamos morrer nunca. E isso nos chama a atenção, a responsabilidade da doutrina espírita com esse postulado é de esclarecer. O que morre é o corpo, que é matéria, que se acaba como qualquer outra matéria. Mas o espírito, essa criação divina, esse potencial, vive para sempre. E isso é muito importante, porque nós temos um suicídio a cada 4 segundos no mundo. Não é? O Brasil precisa acordar para essa realidade. Os brasileiros precisam falar de amor, precisam resgatar a vida e não esperar um determinado tempo. O tempo é agora, é de se modificar e fazer a diferença. Nós precisamos colocar o que Jesus ensinou na sua mais pura realidade. Jesus era reencarnacionista, ele conversou com Nicodemos, ele falou, né,
da reencarnação, ele falou de um Deus de amor, que se esse Deus é amor, não cabe um Deus punitivo, porque senão um outro Deus que é só amor vai substituir esse. Então, nós precisamos ter essa consciência. A doutrina espírita vem falar disso, vem resgatar os ensinamentos de Jesus livre dos dogmas que foram criados em torno da sua figura majestosa, angelical, coerente. Jesus vem falar também, né, que se você não usar da caridade, nada vai te dar a salvação, ou seja, a paz do espírito. Porque ninguém vai ser salvo. O que é a salvação? É a tranquilidade do dever cumprido. Se você não cumpre as leis divinas, em algum momento da sua caminhada, a sua consciência vai te cobrar. Então, essa é a paz, é a consciência tranquila do dever cumprido. E você colocou muito bem, né, Marilza? Primeiramente, sobre a questão da interpretação dos textos, tanto da Bíblia, do Velho Testamento, quanto do Novo, né, o Evangelho, é o rigorismo da letra que eles pegam, sem extrair daquele ensinamento, tirar o simbolismo, a alegoria. E isso aí dá margem a muitas interpretações enganosas, que não é a realidade. Verdade, é isso mesmo. E Jesus, que é puro amor, essa que é a grande realidade, né? Ele veio e deixou bem claro que ele não veio para salvar ninguém, mas mostrou o que você acabou de dizer, o caminho da salvação. Se não fosse assim, ele não teria dito: aqueles que quiserem ser meus discípulos, tomai cada um da vossa cruz. Olha, ele primeiro não tirou o fardo e a cruz das costas de ninguém. E aí sim, renuncia a si mesmo e siga-me. Vamos interpretar, vamos entender e compreender isso. Olha, seguir, quem quiser ser meu discípulo, seguir, encontrar a sua libertação espiritual, tome da sua cruz. Quer dizer, das suas tarefas. Das suas provações, das suas experiências, do seu aprendizado. E renunciar a si mesmo significa renunciar o mundo material, o mundo de César, que está aí convidando sempre aos desvios morais, e adentrai pela porta estreita, porque essa é a única da salvação. E a porta estreita é a do bem, é a da renúncia que ele falou. Renunciar às paixões do mundo. Então, há uma interpretação totalmente equivocada, achando, não é, por somente aceitar Jesus, está tudo resolvido. Não. Aceitar Jesus em espírito e verdade é praticar aquilo que ele nos ensinou. É tomar da nossa cruz e trabalhar a nossa intimidade, a nossa reforma moral. Então, tudo isso, muitos falsos profetas têm dito. Essa é a interpretação nossa, espírita. Jesus não salva ninguém, mas mostra o caminho. Mostra o caminho da salvação. E aquele que quiser segui-lo, renuncie às paixões, aos vícios, ao mundo, às mazelas mundanas e siga-o. Então, é importante a gente ressaltar que quando ele anuncia que haveria muitos pregadores dizendo que o Cristo está ali, o Cristo está acolá, significa, hoje, meus irmãos, que às vezes em debates, não é, nós ouvimos de certos segmentos cristãos dizerem
que Jesus está somente em tal igreja, em tal templo, em tal segmento religioso. Ele não é exclusivista. Ele veio para toda a humanidade. E ele falou, né, Juarez, a afirmativa sobre isso é que ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderiam. Sem dúvida. Então, todos estão sob a sua tutela, conforme nós falamos. Jesus nos conhece a cada um pelo nosso nome. E aí independe de ser muçulmano, de ser católico, protestante, né, espírita, umbandista, não importa a religião que a pessoa escolheu para a sua caminhada aqui nesse plano. Porque Jesus não fundou nenhuma religião. A religião de Jesus é a religião do amor. Perfeito. Então, quem pratica o amor, Está seguindo independente Jesus. da onde esteja, independente do credo religioso, está seguindo ele. E ele diz que, né, nós precisamos, como passo primeiro para uma consciência tranquila, praticar a caridade. E sem a caridade não é dar coisas materiais, é ser um bom esposo, é ser um bom filho, um bom pai, cumpridor dos seus da sua proposta enquanto pai, de ser uma boa esposa, um bom vizinho, né? Respeitando o outro como seu semelhante. Olha só, o outro não é igual a você, o outro é semelhante a você. Eu respeito o Juarez, porque ele tem as ideias próprias dele, assim como ele me respeita com as minhas próprias ideias, e no diálogo nós vamos crescendo. E uma coisa também com interpretação equivocada é que aquele que não aceitar Jesus está perdido. Ora, meus irmãos, isso é uma grande infâmia. A verdade é essa, nós temos que analisar, quer dizer, nós falamos, você acabou de dizer, para seguir o Cristo, o governador, o co-criador do nosso planeta, basta ser bom, praticar o bem, praticar a caridade, independentemente de que seja a religião, qual seja a religião da pessoa. Quer dizer, um budista que pratica o bem, ele é seguidor dos ensinamentos de Jesus. Então é importante a gente ressaltar, não é, que só Jesus salva. Não, é errado esse termo, não. Quer dizer, se só ele salva, no mundo nós somos contados como aproximadamente aí 1 bilhão e 300 Juarez, milhões de olha cristãos. só. Olha, entendeu? Olha a incoerência, a gente tem que colocar a incoerência. Somos 1 bilhão e 300 milhões de cristãos no mundo. E no mundo são 7 bilhões e meio de seres. Quer dizer que 6 bilhões de irmãos nossos estão condenados ao inferno. Pelo amor de Deus. E assim, outra coisa... Não, a gente tem que colocar, porque é isso aí. É que está sendo pregado por esses falsos profetas, que nós vamos dar continuidade no segundo bloco. E eu vou iniciar com você, porque agora o nosso tempo já terminou. Então vamos agora para o intervalo e retornaremos com o nosso segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo.
Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, 2º piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso estudo de hoje, muito importante, sobre os falsos profetas anunciados por Jesus. E aí, lá no item 11, no versículo 11, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz assim: e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Bom, comentários nossos, para você também entrar no nosso assunto. Os falsos profetas pululam por toda parte nos dias de hoje, e em todos os setores da atividade humanas, procurando sempre desviar as criaturas de Deus e interpretando os mandamentos divinos segundo suas conveniências. Então, muitos falsos profetas se encontram dentro dos templos religiosos, não é isso? Adaptando as leis divinas aos seus interesses. Adaptando as leis divinas aos seus interesses. E assim enganam muitos adeptos. E nós observamos isso aí. Coisas verdadeiramente absurdas. Escala, né? Os dias atuais é um sem número de pessoas atribuindo a si a fala de Jesus. Né? Sem dúvida. E mais à frente, aqui, e então, está aqui no texto que nós lemos. E então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ele acolá, não lhe des crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Vede que eu vou-lo advertir. Olha, isso é palavra de Jesus. Vede que eu vou advertir antes. Ele mesmo falou, né? Ele mesmo. Palavras do Cristo. Como que nós vamos nos deixar enganar? Né? Não é verdade? Então, é e nós inadmissível, observamos, né? hoje, minha gente. Então, nós temos que analisar com lógica, dentro da razão. Nós não podemos aceitar tudo cegamente. Nós somos espíritos inteligentes. Temos que parar e refletir. Naturalmente, é adaptado, sim, como foi desde o início, desde a vinda de Jesus, quando ele deixou a sua mensagem pura, límpida e cristalina, e que foi passada pelos seus apóstolos, e a posteriori foi, sim, deturpada, desviada, através de interpretações, e se amoldada aos interesses da época e de ocasião, como está sendo feito hoje. Porque há um caminho só, minha gente. E outra coisa também. Ou nós viveremos depois da morte ou não. Essa é a questão. E Jesus, quantas vezes, né, Marilza, ele deixou bem claro que o reino que ele estava trazendo para a humanidade não pertencia a esse mundo. Mas o que nós observamos desses falsos profetas e pregadores é que eles querem fundar o reino de Deus aqui na terra. E Jesus deixou bem claro:
Até porque, Juarez, é impossível, desculpe eu... Não, mas vamos lá. O reino de Deus, quando Jesus veio ensinar, era implantar no coração dos homens. Quando Jesus começa a sua caminhada, ele deixa bem claro: eu venho implantar o reino de Deus no coração dos homens, porque são conhecimentos que permanecerão conosco para todo sempre. E o reino de Deus trazido como é nos dias atuais, aqui para a Terra, um dia isso acabará. A Terra desaparecerá pela força do tempo, assim como outros planetas já desapareceram, né? Sabemos que a Terra vai passar pela sua trajetória de decrepitude. Sabemos que o Sol é uma estrela que já está morrendo. Daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, o Sol vai desaparecer e com ele todos os seus planetas, dando lugar a um novo sistema, a novos planetas. Então, como fazer aqui na Terra a implantação do reino de Deus se um dia isso vai terminar? É incoerente. Agora, o reino de Deus implantado no coração dos homens nunca perecerá. Nos acompanharão através das vidas para todo sempre. Isso é bem objetivo. Jesus foi bem objetivo. Para a gente conquistar o reino, não é, da paz, da harmonia, da consciência tranquila do dever cumprido, nós temos que construí-lo aqui, em nosso coração, em nossas atitudes, na nossa maneira de se conduzir perante a vida. Por isso, Jesus, o reino de Deus, em primeiro lugar, está em vós. Jesus deixou bem claro isso que você falou. Mas nós vamos construí-lo aqui. Construindo aqui, com certeza, nós vamos levá-lo conosco e vamos habitar nele. Porque o homem, Juarez, que já tem o reino de Deus construído em si, ele trabalha para o bem da humanidade. Ele trabalha pela fraternidade. Ele não é egoísta. O que ele quer para ele quer para todos. Ele quer igualdade para todos, fraternidade para todos. Ele não é exclusivista, né? Diferente daquele que ainda não tem o reino de Deus em si, que só quer farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E para conquistarmos esse reino, somente praticando as boas obras. Jesus disse, nós seremos julgados pelas nossas obras. Quer dizer, aquilo que você faz no seu dia a dia, na sua vida, conforme nós já falamos, né? Qual é a responsabilidade que nós temos perante a família, perante os amigos, perante a sociedade, perante o planeta. Aquele que, igual no outro dia, eu estava observando, eu caminhando pela avenida e eu estava vendo o varredor com tanto carinho varrendo a avenida. E logo que ele varria e catava o lixo, vinha outro que jogava um pedaço de cigarro no chão, um outro que amassou o papel e jogou. Uma mocinha que vinha caminhando com uma outra colega jogou uma lata de refrigerante no chão. Então, eu fiquei assim, olhando. O trabalho do varredor não é respeitado. Ele é contratado para limpar a cidade, mas não para limpar a sujeira que o outro joga e deixa um rastro. Não é? Então, isso
é ser caridoso com o próximo e com o planeta. Às vezes as pessoas que estão nos vendo, né, em casa, nos ouvindo, estão raciocinando, que é preciso parar Isso. para raciocinar. Minha gente, mais uma vez, se a vida atual nossa aqui determinasse o nosso futuro espiritual, olha, a humanidade estaria em maus lençóis. Estamos muito longe, não é? Muito Não longe. é verdade? Não é? Nossa. Então, nós temos que refletir. A nossa existência aqui, 70, 80 anos, morremos, o corpo físico perece, o espírito é vida, e vida em abundância, como disse Jesus. E cada um irá, sim, prestar conta a cada encarnação dos seus atos, de suas atitudes aqui. Mas se tivesse já, como se prega, né, determinado o nosso futuro além-túmulo, que na realidade todos nós, seguidores do Cristo, e que ele prometera, não é, além-túmulo, seja no tal julgamento que muitos acreditam, que nós acreditamos sim também no julgamento. Quem disse que não? O Espírito acredita. Só que esse julgamento é realizado a cada reencarnação. A cada término de uma vida. A cada término de uma... Nós vamos fazer o quê? O aferimento, a avaliação. Daquilo que fizemos durante a fizemos. nossa encarnação. Não é isso? E aí, aquele que ainda tem alguma pendência tem que retornar para consertar o que fez de errado. E essa é a lei justa para cada um dos filhos de Deus, que somos todos, que habitamos esse planeta. Então, é para a gente refletir que se a nossa vida espiritual estivesse definida nessa existência, olha, temos que parar, pensar e refletir. Primeiro, já a desigualdade no nascimento. Como Deus julgaria? Olha só, vamos pensar. Vamos pensar, refletir. Aliás, Deus, não é, cria uma alma para ser o príncipe, o rei da Inglaterra. Que beleza, que privilégio, né? O que essa alma fez para ganhar esse tesouro, esse palácio na terra? Enquanto outros, Deus criou almas, né? Porque Deus é que cria as almas, os espíritos, né? Que somos nós, já para reencarnar na Etiópia, na Somália, não vai resistir no Nordeste brasileiro, aqui mesmo, que nós observamos nas grandes capitais do Brasil. Aliás, nascem, às vezes, crianças são jogadas aí na lata do lixo, nos rios. Essa desigualdade, que não é Deus verdade? É esse? Que Deus é esse? Como ele poderia julgar isso? Então você vê que já na desigualdade de nascimento, na desigualdade da saúde, na desigualdade econômica, olha só, nós já reencarnamos, já nascemos, né? Dos talentos. Como Deus pesaria isso? Na mesma balança daquele que a vida sorriu com a riqueza, com a saúde? Porque não seria um Deus parcial, que privilegiaria uns em detrimento de outros? É para refletir. Só uma colocação, que agora estamos encerrando o nosso segundo bloco e retornaremos para o nosso fechamento do terceiro e último bloco do programa de hoje, com o tema da advertência que o Cristo fez há mais de 2000 anos e que estamos vivenciando em nossos dias atuais. Então vamos ao intervalo. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088
e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis. Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, queridos amigos e irmãos, fazendo o nosso comentário, nós observamos os nossos dias atuais. A degradação moral, a violência nesses dias. E realmente podemos observar que é uma desordem geral na sociedade. Um desrespeito, enfim. Então, nesse momento que nós estamos atravessando, é bom ficarmos alerta quanto a essas promessas de salvação fácil. Então, haverá muitas pessoas buscando recursos para encontrar essa pseudo-salvação. Então, nesse momento, a advertência de Jesus, e então aparecerão salvadores, cujo único intuito é tirarem proveito da situação. Os mais absurdos sistemas serão inventados para tirarem a humanidade do caos em que se precipitou. Todavia, os escolhidos, isto é, quem serão os escolhidos? Está aqui, vamos fazer esse comentário. Isto é, os espíritos evangelizados, que não se enganarão, por uma razão muito simples, porque sabem que a salvação está na prática do Evangelho. É do Evangelho de Jesus, cujos preceitos deverão servir de base de toda reforma útil que se fizer nas instituições humanas e num ser. É evidente que os que se enganarem deverão queixar-se de si próprios, uma vez que o Evangelho aí está para divertir-nos. Advertência, é isso que nós estamos estudando hoje, sobre o verdadeiro modo de viverem segundo a vontade divina. A salvação, ela não virá personificada num homem, mas sim será o produto do esforço de todos os espíritos do bem, do ser homem, do homem de bem, encarnados ou desencarnados, para o completo triunfo do Evangelho que está em nós. Então, é importante observarmos esse momento que estamos atravessando para não nos enganar. É um chamamento, essa mensagem. Nós estamos simplesmente colocando a nossa visão, a visão espírita sobre o que Jesus nos trouxe há mais de 2 milênios. Ele fala assim, olha, não vão dizer que eu não vos adverti. Ele colocou aqui com clareza. Porque as palavras de Jesus não dão margem a dúvidas. Não dá margem. Só faz interpretação aquele que não se debruça sobre as suas palavras. Aí é o que nós vemos hoje, cada um criando e colocando na boca de Jesus palavras que são próprias dos seres humanos, não é? Jesus tinha uma visão de futuro, ele tinha uma visão da evolução dos homens, e ele sabia o que ia no coração de cada um de nós, né? A manipulação, o querer para si,
somente e não querer para o outro. Por isso que Jesus adverte. E as palavras dele que está lá nos evangelhos, e mais acentuadamente nas cartas de Paulo, não é? Não deixa dúvida, ele não nos deixa enganar. Só se engana aquele que quer. E olha, meus irmãos, mais uma vez, reflitam. Nós espíritas, muitas vezes, somos chamados de falsos profetas, né? Que estamos pregando a inverdade. Não, ao inverso. Nós, no Brasil, somos aproximadamente aí de 6 a 8 milhões de espíritas. Em termos de médiuns intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, olha, conta-se também aos milhares. Será que uma religião, uma doutrina, que só pratica o bem, só ensina a prática do bem, será que está equivocada? Será que está errada? Será que a maioria das instituições, que não são poucos centros espíritas no Brasil, são milhares, todos eles com trabalho social. Tudo de graça. Tudo de graça. Ninguém paga nada, nem um tostão. Aqui não existe dízimo. Nós estamos querendo fazer o quê? Enganar a Deus? Será que nós... Então, olha, reflitam isso. Jesus diz, conhecereis a árvore pelo seu fruto. O fruto que a doutrina espírita distribui é da caridade. Então, essa é uma árvore boa. Então, que deve ser buscada essa interpretação correta daquilo que Jesus nos trouxe. Então, ele diz, não vos enganeis. Olha, Jesus nos alerta nos dias que estamos vivenciando. Porque não basta, nós já estudamos aqui também, não é? Em programas anteriores, que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Mas é preciso fazer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos. Isso está explícito, Marilza. Tá. Isso está explícito. E outra, o culto exterior, de joelhos, bater palma, cantar, fazer todo esse ritual, com todo respeito, não é? Tudo bem, é válido desde que nós possamos daí sair desse ritual e no nosso dia a dia cumprir os ensinamentos de Jesus. E aquilo, Juarez, que Paulo de Tarso ensinou, né? Que a ferramenta que não é utilizada, ela enferruja. Sem dúvida. E como eu falei em mediunidade, nós temos um texto que não vai dar tempo para estudarmos hoje. Mas no próximo programa nós estudaremos. E eu vou lê-lo aqui, já que é uma advertência, outra advertência, não de Jesus, mas de João, que se encontra lá na sua epístola, capítulo 1. Aliás, epístola, capítulo 4, versículo 1. Não creais em todos os espíritos. Começa por aí, né, Marilza? Sim. Ué, o João evangelista, aquele que Jesus se declarou um amor por ele, né, que era jovem, né? Começou a seguir Jesus com 13 anos, aproximadamente, né? Diz aí os evangelhos. E, aliás, causou até ciúme dos outros apóstolos. Tão novinho, né? Tão novinho. Jesus diz assim, não é o que mais... Jesus ama mais a João. Não era isto, nós também sabemos. Era o carinho que Jesus tinha por ele, especial por ser o mais novo, né, Marilza? O mais jovem, já preparado para a grande missão. Então está lá, diz assim, caríssimos irmãos, disse João,
Não creais em todo espírito. Já, quando ele diz isso, é porque os espíritos estão aí, se comunicando diretamente com os homens. Agora, a advertência é para sabermos analisar, discernir. Qual é a mensagem do espírito, né? Qual é o propósito? Não é o conteúdo da o mensagem, conteúdo, não é isso? é. Se é verdadeiro ou não. Se é enganador. E aí, interessante que ele já vem nos falar, né, João, que a comunicação com o mundo espiritual era uma coisa normal. Isso aqui deixa claro, normal. Né? Como- Então, não tem outro ser diabólico. Não, né? E outra, nós já explicamos isso aqui outras vezes, e cabe também uma explicação. É de como surgiu o demônio. Esse demônio, né, que disputa as almas, medindo forças Com o Criador. com o Criador. Vamos parar e refletir. Ora, Deus é único. Ele criou tudo que existe. Nos criou Pelo seu amor pelo e por seu amor. Então quer dizer que Deus criou o demônio. Também por amor, né? Também por amor. Olha a incoerência, minha gente. Só existe uma força, um poder no universo. Que é que o bem. É o bem, é o amor. Deus nos criou por amor e para o amor. Como Deus criaria um ser perpetuamente voltado ao mal? Ora, Deus não seria bom. E como pode, ainda criou-se uma ideia de que esse ser que Deus criou, no princípio, seria um anjo. Aliás, denominado Lúcifer, que significa luz. Olha aí. E esse anjo que Deus criou se revoltou contra a divindade. Não é verdade? Olha só a incoerência. Então Deus quis criar um anjo e fracassou. Deus errou. Porque esse anjo que ele quis criar se revoltou contra ele e passou a brigar com ele pelas almas em pé de igualdade. Tem lógica, tem coerência no entendimento desse. Não, e acrescentamos, anjo, aprendemos, né, que é o anjo, é todo o espírito que já atingiu o grau máximo de perfeição. Para esse espírito que possui o grau máximo de perfeição, ele não retrocede. É a mesma coisa que você pegar um aluno do ensino médio, que já passou pelas fases iniciais da aprendizagem, e fazer com que ele volte lá para a sala de alfabetização, apagar tudo que ele tinha na mente e voltar para lá, para aprender as primeiras sílabas, as primeiras letras. Aprendemos que não há retrocesso na criação divina. Não pode haver. Não pode. Não é? Então, o anjo não podia ter decaído. Se ele já é anjo, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Ele já adquiriu. Quer dizer, interessante é que o Criador de todas as coisas é que o criou. E se ele criou anjo, ou a intenção divina era criar um anjo e criou o demônio, Deus falhou. Deus errou. Fracassou. Deus não erra. Deus, ora, minha para gente. ser Deus não pode ter errado. Deus é infinitamente perfeito, bom e justo. E além disso, infinitamente, as suas perfeições é absoluta. Então nada se compara. Então tudo abaixo dele foi criação dele. E não foi Deus que criou o mal. O mal também não existe.
como muitos entendem. O mal é a ignorância do bem. É transitório. Nós estamos passando por esse aprendizado e aí exacerbamos nossas paixões, nossos vícios, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, que nos detém no progresso, na evolução. Estes sim são os verdadeiros demônios, que nos detêm ainda na dor e no sofrimento, porque eles causam isso. Mas que nós, um dia, sim, seremos anjos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Por isso é que a morte não existe. Nós lemos a nossa página de abertura, não é? E o nosso comentário está justamente encerrando, falando a respeito disso. Então, observemos, meus irmãos. Olha a advertência de Jesus. Não acrediteis. Eu estou vos advertindo. Então, não acredite assim. Questione. Pare, pense. Então, busque realmente entender se é aquilo que Jesus mesmo quis nos dizer. É importante ressaltar, se somos cristãos, somos seguidores de Jesus. Vamos lá no seu Evangelho, entender o que Ele quer para nós, para a nossa felicidade. Ele deixou a receita. Se existe uma receita, sim. Existe uma receita para sermos felizes. E essa receita se encontra no Evangelho de Jesus. É só praticar. Não basta dizer, eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus é praticar o que Ele nos ensinou. E agora, já deu o nosso tempo, então agradecemos mais uma vez pela audiência, pelo estudo de hoje. Importante ressaltar aqui que nós não estamos contra nenhuma religião. Cada religião tem o seu ponto de vista. Nós colocamos aqui hoje a maneira de entender da doutrina espírita. Nós, espíritas, o nosso ponto de vista. Não o ponto de vista pessoal, o ponto de vista da doutrina espírita, de como ela nos orienta, nos ensina a ver, a enxergar todo esse ensinamento de Jesus. E agora, para encerrarmos o nosso programa de hoje, a nossa companheira irá fazer a nossa prece de agradecimento por esses momentos de estudo que tivemos aqui hoje. E assim, queridos companheiros, convidamos a todos a sintonizar mais ainda com as verdades absolutas trazidas por Jesus para a nossa felicidade. Que você, companheiro, se sinta abraçado por esse ser que nos ama profundamente. Esse ser que é nosso irmão, que é nosso guia, que é nosso modelo. Jesus foi ontem, é hoje e será para sempre um mestre, o mestre de todos os mestres. Só Ele tem a capacidade de nos levar ao mundo de paz, através dos seus ensinamentos. Que você, nesse momento, se sinta abraçado e que possa, como todos os seus irmãos em caminhada, praticar e exercitar as suas palavras de amor. Que nesse momento solicitamos muita paz no seu lar, muita paz para todos que convivem com vocês, queridos telespectadores, e que possamos estar nessa mesma paz durante toda a semana. Obrigada e até o próximo encontro. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar
paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.